Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se tá chegando nesse canal aqui agora, já sabe o que você tem que fazer: se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo pra geral. Domingo eu tava assistindo um pedacinho do Fantástico e vi a Xuxa falando que vai ter um documentário dela no dia 13 agora. E desse documentário, o que mais marcou ela foi a conversa com a Marlene Matos, que ela não via a Marlene acho que há 19 anos. E como vocês sabem, né, a Xuxa é um fenômeno da América Latina e tudo mais, aqui no Brasil nem se fala. E ela disse que ela rompeu porque a Marlene era uma chefe abusiva, era uma pessoa abusiva que era controladora, queria dominar a carreira dela e tudo mais. E ela ficou horrorizada porque a Marlene fala em todo momento que ela não se arrepende, em nenhum momento, de ter feito o que ela fez com a Xuxa, que ela faria tudo de novo. E no documentário que a Xuxa fala, ela humilhou muito Paquitas, ela humilhou muito Paquitos, todos que passaram, crianças, funcionários. Ela não tinha a trava na língua, ela não tinha um filtro. Então ela era uma mulher grosseira, ela falava de modo grosseiro, ela humilhava pessoas, humilhava funcionários. E quando a Xuxa falou isso, e ela falou assim: você não tem medo de que as pessoas odeiem você? Ela falou: seus fãs já me odeiam. Só que aí começou a surgir várias outras situações, que a Marlene trabalhou só com a Xuxa. Quando ela saiu da Xuxa, trabalhou com outras pessoas. E começaram a sair várias reclamações a respeito dela. Falando que ela era preconceituosa, xingando coreógrafos, xingando dançarinos. Ela era o terror. A gente, hoje, acho que talvez a Xuxa ela tenha uma consciência a respeito disso, mas o que ela viveu na década de 80, 90, início dos anos 2000, ela foi abusada, psicologicamente falando, tá? Hoje ela poderia, se ela quisesse na época ter processado a Marlene, ela teria ganho um dinheiro muito bom com essa mulher, porque o abuso que ela sofreu psicológico, de trabalho, horas exaustivas de trabalho, as pessoas que trabalhavam próximas a ela também, tudo isso foi muito pesado. A gente, se fosse hoje, a gente tem a legislação que protege a gente, e a casa dela teria caído muito mais alto. Se tivesse rede social hoje, naquela época a casa dela teria caído. Sabe por que eu tô falando? Porque as pessoas hoje, elas têm muito mais informação. Quando elas têm informação, elas têm a possibilidade de fazer denúncias muito maiores. Naquela época, as pessoas eram refém deste ser humano, né? As pessoas ficavam com medo de, pessoa, uma Paquita denunciar, a pessoa perderia o cargo de Paquita. Ela queria perder? Não, porque se trabalha com funções. A questão é que se ela humilhou adolescente, naquela época, que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi por década de 90, como na década de 80 não se tinha uma legislação a respeito, ela abusou muito psicologicamente dessas meninas. É o que se fala de todo mundo, as broncas que ela dava, que eram desproporcionais. Se fosse hoje, eu falo, pós essas legislações todas, ela não teria essa grande capacidade, bocejei, essa grande capacidade de fazer isso, por conta dessas proibições, por conta de legislação mesmo. Então as Paquitas falavam na década de 80 que elas reprovavam na escola porque o trabalho era incansável como Paquita. Não existe isso, né? Então, pós-estatuto da criança, a criança e o adolescente, eles têm que ir para a escola, eles têm que estudar, eles têm um horário deles saírem. Por isso que, com o passar do tempo, o programa da Xuxa, que era semanal, ele passou a ser algo mais picado, só para um final de semana. Por quê? Porque não se tem como fazer gravações intensas, gravações insanas, porque existe legislação para isso. Se eu tiver que ficar gravando 18 horas por dia, eu preciso pagar hora extra para as pessoas. Criança, adolescente, não pode, é pela lei. Então, assim, tirando tudo isso que é proibido, fora as humilhações que se passavam, né? O dano à moral que existia, o abuso moral, o abuso psicológico da pessoa. Então, não só a Xuxa, como outras pessoas, funcionários que passaram, que denunciaram também, poderiam, naquela época, né, vamos dizer assim, quando se trabalhava, processá-lo, tá? É que as pessoas provavelmente não fizeram isso porque, muitas vezes, se a gente pegar a década de 80, não tinha legislação a respeito. Década de 90 as coisas ainda estavam caminhando após a democratização, e quando entrou no ano 2000, logo depois ela desfez a parceria com a Xuxa. Então isso daria umas ações bem desproporcionais, ela seria muito prejudicada. Ponto de vista, foi a melhor coisa que a Xuxa fez, porque se ela tinha a imagem dela vinculada com a da Marlene, e isso poderia ocasionar muito processo com relação à figura da Xuxa, produções, enfim. E ninguém merece também ficar com uma pessoa abusiva do lado, né?
Isso é muito grave, gente, muito grave quando se trata de abuso psicológico, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, espero que você curta, se inscreva nesse canal, dá like. Hoje vai sair, na verdade já saiu o documentário da Xuxa, a gente vai poder analisar bem de perto, ipsilíteris, como era a vida dela e mais a fundo junto com a Marlene. Até mais!